Como seminário é uma atividade de várias horas, é pedagógico manter um clima de suave humor, porque também é terapêutico. A chamada terapia do riso. Experiências realizadas na Universidade de Los Angeles demonstraram que, ao sorrirmos, nós produzimos uma substância na saliva chamada imunoglobulina. Ela é fundamental para a digestão e é também, como o nome diz, uma substância que nos imuniza a determinadas invasões bacteriológicas. Essas experiências começaram com pacientes terminais, portadores de AIDS e de câncer. Foram apresentados filmes de Madre Teresa de Calcutá, dos irmãos Marx, do Gordo e o Magro. E aqueles pacientes que foram levados, alguns em macas, outros em cadeiras de roda, tomando soro, e que chegavam com uma expectativa angustiante. À medida que as nobres ações de Madre Teresa sensibilizavam, eles mudavam de atitude mental. E quando entravam na parte do riso, eles mudavam de atitude emocional. Era medida a saliva antes e depois. Ao terminar, todos eles apresentavam alto índice de imunoglobulina e uma melhora expressiva no estado geral. No sentido oposto, realizaram experiências com estudantes saudáveis, apresentando filmes de violência como Apocalipse Now, da Guerra do Vietnã, ou filmes de sexo explícito. Media-se-lhes a saliva antes e depois. Depois, eles apresentavam carência quase total da imunoglobulina e alguns já se resfriavam durante a apresentação da película que produzia ódio e da película que despertava a sensualidade exacerbada. O projeto tornou-se tão importante para a Universidade da Califórnia que a viúva McDonald doou $2 milhões para manter o programa. Essas experiências estão em um livro admirável, que se chama Cura-te pela Mente, do jornalista Cousins. Então, num seminário que nos leva a reflexões, o toque de humor é mais para produzir a terapia em favor da saúde do que o divertimento vulgar a que estamos acostumados. É uma técnica recomendável e recomendada pelos psicoterapeutas. Falávamos de que a consciência encontra-se em uma máquina que tem 7 funções, que é o nosso corpo. E cabe a essa consciência administrar a máquina, a fim de que a nossa vida resista aos desafios do seu processo biológico, psicológico e psíquico, para que nós tenhamos saúde física, emocional e mental, e discernimento para resolver as questões sociais, econômicas, de relacionamento e etc. A primeira função dessa máquina que a consciência administra é a função intelectiva. Todos pensamos. Como dissemos anteriormente, deveremos desenvolver a inteligência através da aprendizagem, pelos seus múltiplos processos pedagógicos de que temos conhecimento. Por mais que evitemos a aprendizagem
conseguimos-la através do automatismo, da repetição, aprendizagem motora, pela possibilidade cognitiva. Invariavelmente somos levados, mesmo em níveis menos privilegiados de conhecimento, a reflexionar. E a cognição ajuda-nos a equacionar os desafios. Em uma viagem psicológica que nós fazemos, nós pedimos ao viandante psicológico que no caminho por onde ele vai tem um obstáculo, mas não dizemos qual. Cada um coloca o obstáculo, tira do inconsciente o que ele constitui obstáculo e coloca. Quando nós vamos interpretar, pegamos alguns indivíduos que utilizamos como modelo e então perguntamos qual foi o seu obstáculo. O obstáculo que lhe impedia a caminhada, uma pedra. E o que é que você fez? Desisti. Ou contornei. Ou subi na pedra. Transpus. Outros, um toro de madeira. E durante muito tempo que eu tenho feito essa experiência da viagem, eu tive as respostas mais curiosas, denunciando o inconsciente. Mas nenhuma como a que uma senhora me apresentou. Quando eu perguntei para ela, qual foi o obstáculo que lhe impediu a viagem? Ela disse, borboletas. Mas como borboletas? Eu tenho horror à borboleta. E quando eu ia andando, vinham umas borboletas, eu saí correndo. Era um estado fóbico. Era uma decodificação de um conflito de outra reencarnação. Então eu expliquei como é que ela deveria agir, como é que ela deveria atuar. Nessa mesma viagem, eu digo, agora nós vemos um lago, águas transparentes. Você vai acercar-se do lago. Veja qual é a sua atitude diante do lago. Faça o que quiser. E dou 3 minutos. Na avaliação, um amigo nosso, que é muito ponderado, bem entusiasmado, me disse, eu pulei no lago e nadei de me acabar. O lago é o símbolo do sexo. E eu vi que ele era um atormentado sexual. Um outro disse, eu olhei para o lago e dei as costas. Um castrado psicologicamente. Como o nosso inconsciente joga para fora. No dia que nós pudermos colocar a psicologia para nos ajudar a entender os desafios e solucioná-los, uma psicologia de visão ampla, como é a transpessoal, como também a freudiana, qualquer uma das escolas que objetiva, qualquer delas, o bem, e todas assim o desejam, nós teremos solucionados muitos problemas e muitos desafios. Uma outra experiência psicológica muito curiosa que eu tive a ocasião de fazer foi a de perguntar qual é o animal que você mais gosta. E cada um, eu pedi que anotasse o animal. Por quê? Para que ele serve? E, naturalmente, eu recebo muitas respostas. Mas uma me surpreendeu. Muitas. E esta em particular. Qual é o animal que você mais gosta? A formiga. Que não era um animal, mas deixa para lá. Como o inconsciente tem os seus símbolos. Por quê? Porque é muito trabalhadora. Para que serve a formiga? Para nos ensinar sociedade de harmonia. Essa proposta, ela tem um significado muito curioso. Qual é o animal que você mais gosta? Como é que você se vê? Por quê? Como é que você gosta de ser visto? Para quê? Como é que você gostaria de ser? Mas, naturalmente, a clientela não sabe. E por isso não vou fazer. Como é? A pessoa se achava uma formiga, uma coisa tão insignificante. Não tinha autoestima.
como é que ela gostaria de ser vista como uma pessoa trabalhadora, que é realmente. Então ela trabalhava para se libertar do conflito da sua insignificância. E como é que ela gostaria de ser? Uma pessoa sociável que não era. Porque com seu conflito se afastava, se alienava. Então, parabéns a Freud pela descoberta do nosso inconsciente, dos nossos conflitos. Parabéns a Jung pelo nosso inconsciente individual, pelo coletivo que nós herdamos. Mas uma outra vez, eu tive a surpresa de perguntar e de receber a resposta. E o senhor me disse, o animal que eu mais gosto é o leão. Era como ele se sentia. Mas por quê? Porque o leão ruge, mas quem mata é a leoa. Era o conflito da esposa. Era ela que mandava em casa. Para que serve o leão? Para assustar. Então, ele com aquela aparência causava um pavor terrível. Ele gostava, ele queria ser uma pessoa que assustasse. Porque assim ninguém o perturbava e não descobria que ele era tímido. Então, são conflitos muito curiosos. Daí nós aprendemos também pela cognição. É isso que nós dizemos assim, eu adivinhei. Eu fui muito inteligente quando era criança. E na minha escola, nós éramos levados a uma sala e cantávamos o hino nacional, o hino à bandeira e o hino à Bahia. Era feita uma prece, porque são as três coisas mais importantes do mundo. Fazia-se uma prece. E tem uma parte do hino nacional, que foi escrita, aliás, numa linguagem muito simples, que os brasileiros não sabem o que é. Então, a verdura dessas matas. E quando eu chegava aí, eu me empolgava, porque a verdura dessas matas. E eu dizia, mas meu Deus, que país! Porque verdura no Nordeste são legumináceas. Alface, repolho. Quer dizer, mas como deve ter nas matas repolho? Que custava caro, coentro e etc. E então eu sempre acreditei nisso. Mas um dia eu tive um insight, uma iluminação, porque era muito inteligente. Então iluminou. Eu ia andando pela rua e disse assim, ai meu Deus, não é verdura, é ou ao contrário, não é verdura, é verdura, matas verdes. Eu fiquei tão decepcionado com o Brasil. Ora, para que serve mata verde? A verdura era muito melhor. Então nós temos estes insights, estas cognições. Desenvolvemos automaticamente a função da máquina intelectiva. A segunda função da máquina é a emotiva. Todos temos emoções. Somos constituídos nervosamente de um sistema emocional. Deverá a consciência administrar a nossa emoção, para que não sejamos emotivos demais, como uma amiga que eu tenho, que foi convidada para ajudar uma viúva no velório do marido. E essa viúva é amiga dela e minha, formamos um triângulo afetivo. E a viúva disse-lhe, venha, porque você é espírita, pode confortar, porque nós temos um malveso, de que morreu? E a pessoa tem que contar. A gente não presta atenção, mas pergunta. Quando acaba de contar, chega outro, meus pesos, mas de que ele morreu? Eu já sugeri que grave na hora. Então, como você é espírita, poderá ajudar-me, porque eu não aguento. Foram noites insônias e tal. Ela já começou a chorar de emoção pela perda do marido da amiga. E tomou banho chorando, pegou o carro chorando, foi para o cemitério chorando. Entrou na capela, debruçou-se no caixão, chorou demoradamente até cansar. Quando ela cansou, levantou a cabeça. Que coisa, eu não conheço ninguém aqui. Aí olhou o cadáver, não era. Ela saiu, eram várias capelas. E aí viu o nome dele, entrou e veio a viúva, em pranto, abraçou-a. Fulana, você não chora? Não, eu já chorei o cadáver errado. É um excesso de emoção. Não podemos ser assim. Mas também aqueles, eu não me emociono nunca. E é esquizofrênico.
Temos que equilibrar. Eu tive um amigo que ele foi me contar uma anedota. E foi muito bem. No momento do desfecho, ele começou a rir, de afogar-se. Eu esperei que ele risse. E ele disse, hoje eu não posso. Durante um largo período de nossa convivência, ele não conseguia. Porque era tão engraçado que ele não conseguia. Eu digo, escreva. Eu não posso. Ele morreu e até hoje eu não sei o fim. Eu já planejei evocá-lo para ele contar o fim. Mas eu tenho medo que ele se afogue depois de morto, sei lá. Nós temos que controlar a nossa emoção. É um desafio, o emocional. A terceira função da máquina é a instintiva. Somos um feixe de instintos. Sempre dizemos, reagi por instinto. Pisou no meu pé, empurrei. E um outro amigo me disse, Divaldo, eu ando com os nervos tão aguçados. Tinha que ser aqui em São Paulo. Que ao dobrar uma esquina, um sujeito se bateu comigo. Eu fiquei tão irado que por instinto segurei-o. Ele gritei, você é cego? Ele disse, sou sim, senhor. Eu atropelei o cego e queria ter razão. Que lhe parece? Eu digo, interne-se na clínica Saião em Araras que tem vaga. Porque tenha paciência. Por instinto. E a maioria de nós vive por instinto. Faz as coisas por instinto. Temos que disciplinar. Porque já estamos na fase da razão e da consciência desperta. Temos que sair do nível de inconsciência em que nós agimos. Em português há 2 verbos que se colocam muito bem. Agir e reagir. Reagir é do instinto. Pisou no pé, a gente empurra. Agir é da razão. Eu sempre conto, porque para mim foi fundamental. Quando jovem, eu vi um sapato marrom e branco em uma casa de calçados em Salvador. Estava na moda. Aquele sapato marrom e branco me fascinou. Todo dia eu parava, olhava, mas eu era funcionário público. Desde aquela época que nós ganhávamos para morrer devagar. Até hoje. Mas vamos morrer de fome, como funcionários. E então, de tanto eu ir olhar, o proprietário da loja saiu e me perguntou, gostou do sapato? Sim, senhor. E por que não o compra? Porque eu não posso. Mas eu vendo a prestação. Eu havia sido criado por um homem do século XIX, meu pai. E ele dizia que dever era uma vergonha. Felizmente ele morreu antes. Porque agora, dever é a mais alta honra. E quanto mais deve, melhor posição social a pessoa tem. Ele dizia que se alguém viesse cobrar-nos, depois que ele morresse, qualquer dívida que nós pagássemos 5 vezes. Porque ele não tinha dívida. E eu fui educado com esta honra horrorosa. Eu disse para o vendedor, comprar fiado. Olha que palavra horrorosa. Tudo que era armazém tinha fiado só amanhã. Eu chegava amanhã, era amanhã. Não conseguia comprar nunca. Eu disse, não, senhor. Ele disse, mas eu lhe vendo em 2 prestações. Aí já não era fiado. Eu disse, 2, calculei, dava. Eu disse, pois não. E o seu fiador? Eu disse, precisa. Precisa, porque eu não sei se o senhor é um bom pagador. Mas eu nunca comprei fiado. Então não tem crédito, não tem honra. Só tem honra quem compra fiado e paga. Eu fiquei tão desmoralizado porque não tinha honra. Nunca tinha comprado nada fiado. Foi um problema. Ele percebeu que eu era tão ingênuo, tão estúpido, que ele disse, você é tão infantil que eu vou confiar. E aí confiou. Me vendeu o sapato. Eu levei uns 3 dias sem dormir, de felicidade. Mas eu não ia calçar o meu sapato de marrom e branco para ir trabalhar no IPASE. Não era condigno, tinha que ser dia de domingo. Porque o funcionário público daquela época tinha a roupa do trabalho e a roupa de sair. Porque a do trabalho não era de sair, era de surrar. Então, eu guardei para um domingo. E aguardei o domingo, que demorou muito, mas chegou. Vesti-me,
calcei o sapato e fui pegar um ônibus, porque a felicidade disso é todo mundo ver que eu estava com um sapato marrom e branco. Imagina, ninguém ver qual era a felicidade. Mas pobre é uma coisa, nasceu marcado. Salvador tinha não sei quantas linhas de ônibus naquela época. E eu peguei exatamente a de um bairro periférico. Então foi lotando. Uma senhora com uma galinha, outra com um porco, outra com carne. Foi lotando. E eu fui recuando para não sujar o sapato. Até que cheguei ao máximo do fim e fiquei em sapatilha, assim, na ponta do pé. Quando entra-me um homem que era um mastodonte. Ele foi entrando, empurrando todo mundo. Eu digo, ele vai pisar no meu pé. Intuição. Ele veio tranquilamente, pousou 100 quilos no meu pé direito. Mas eu senti uma dor moral. A física eu não dei importância. Deu-me vontade de reagir. Ai, se ele fosse pequenininho. Porque a coragem está na razão do volume do outro. Eu então toquei no ombro, com toda a delicadeza, sorrindo. E perguntei, você não está sentindo, por acaso, uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ele disse, estou. Eu disse, é meu pé. Por favor, tire a sua pata de elefante de cima do meu pé. Ele tirou com força. E o salto do seu sapato rasgou a camurça branca do meu sapato. Ficou aquele câncer exposto. Quando eu olhei, meus amigos, Deus sabe o que eu sofri. Era a primeira vez que eu calçava, só tinha pago a primeira metade. No primeiro ponto de ônibus eu saltei. Saltei, esperei fechar a porta para exteriorizar minha coragem. E na Bahia nós temos um hábito de vingança, que é um gesto. Nós fazemos assim, lavamos a cara, você me paga. Eu abaixei, olhei para ele. O ônibus partiu, eu estava garantido. E fui chorar a minha mágoa. Então Nilson, que é muito hábil, costurou o rosto do sapato e ficou aquela cicatriz cirúrgica. Claro que aí eu botei o sapato no trabalho. Bom, mas eu já era espírita, já atendia as pessoas. Certo dia, depois de uma reunião, eu estou atendendo e na fila levanta a cabeça o homem. Eu disse, meu Deus. Ele descobriu e veio me dar uma surra. A coragem logo desapareceu. Aí eu apelei para a proteção divina, orei. Quase que eu não ouvia as pessoas e foi chegando. Eu então rendia para que ele não chegasse nunca, mas tinha que chegar. E à medida que ele foi chegando, eu fui abaixando a cabeça para ele não ver quem era. Quando ele chegou, eu estava curvado. Perguntei, pois não? Eu era bem jovem. Ele disse, o senhor é o seu Divaldo Franco? Eu disse, sou. Meu Deus. Ele descobriu. Eu venho aqui pedir-lhe uma caridade. Então fui levantando a cabeça devagar. Olhei para ele, que caridade? Ele disse, a minha mulher está louca. E disseram que é essas coisas. Eu já entendi o que era. E disseram que eu viesse aqui falar com o senhor. Ele disse, mas como está louca? Ele disse, eu trabalho no cais do porto. Olha o que eu tinha pegado. E ela está louca. Então eu a amarro de cordas. Cozinho. Dou para meus filhos. Deixo-a trancada num quarto. Vou trabalhar. E quando volto, então eu ando tão furioso que ando provocando todo mundo para ver se alguém me mata ou se eu mato alguém e vou para a cadeia para descansar. Notem a violência, uma das causas. E a gente entra por sintonia. Então eu disse, olha, poderei ir, mas só depois que eu terminar pela madrugada. Ele disse, sim, senhor. Eu moro aqui no subúrbio do ônibus. Eu digo, eu conheço. Ele sentou-se, quando terminei, à 1h30 da manhã, com o Nilson, nós fomos lá. Ela estava amarrada e despida, porque rasgava tudo. Eu pedi para que ele a cobrisse com um cobertor e pedi que desamarrasse, porque eu vi que ela estava com uma entidade perversa. O espírito me dizia coisas cruéis.
Ele disse, mas eu não posso desamarrar, porque para amarrar tem que chamar uns amigos. Eu digo, mas pode desamarrar. Nós lhe ajudaremos a amarrar se for o caso. Ele desamarrou. E quando ela irrompeu com violência, ele disse, mas meu irmão, você é de uma covardia. Como é que você se aproveita da ignorância destas pessoas para infelicitar esta família? Ele voltou-se, apontou o estranho e fez a sua justificação. Conversei com ele. Conversamos, pedi que ele sentasse a moça, que a vestisse. E ele foi acalmando, acalmando. Eu pedi que ele tivesse misericórdia das crianças. Dela e dele, não, que eram seus devedores. Mas das crianças. Daí, a umas 2 horas, ele prometeu que ia mudar. A verdade é que ele afastou-se psiquicamente. Ela ficou no estado de torpor e nós ficamos indo dar passes. Ela se recuperou por uma outra razão e eles passaram a frequentar a reunião. Tornaram-se amigos nossos, tornamos-nos muito amigos. Certo dia, quando já tínhamos maior intimidade, eu perguntei-lhe, você se lembra de um sujeitinho amarelinho, antipático, com sapato marrom e branco? Ele disse, não, tio, eu não me lembro. Aí eu contei para ele. Narrei o incidente e ele disse, olha, tio, eu andava louco. Andava mesmo provocando, para poder me ver livre daquele problema. Então, nós vamos ver como muitas vezes os nossos níveis de consciência são responsáveis por determinados conflitos. Quanto é um desafio não reagirmos agindo. Como é difícil agir. A pessoa nos diz um desaforo e a gente não reage. Olha para o rosto, sorri. Há poucos dias eu li uma técnica notável. Uma funcionária de uma empresa era vítima de um patrão cruel. Desses confliteados, complexados que descarregam nos subalternos. Porque não tem coragem de fazê-lo com superiores hierárquicos. E ela já estava a ponto de abandonar o trabalho. Necessitava. Era uma excelente funcionária. Chegava antes do horário, que é um erro. Saía depois do horário, que é outro erro. Deve-se cumprir o horário estabelecido. E o extra, ganhar extraordinário. Porque quem casa com empresa permanece viúvo de sentimento. Porque a empresa não tem coração. Cumprir o dever com amor, com fidelidade. Mas ter a sua vida, a sua privacidade, a sua família, os seus compromissos. E ela, pobre, que necessitava, fazia de tudo. E ele cada vez exigia mais. Ela resolveu perder o emprego. Enfrentá-lo, dizer-lhe desaforo e até, se fosse o caso, golpeá-lo. Vai perder o emprego mesmo, dar umas boas bofetadas, apanha também, pronto. Mas ela se descarrega. Era a sua catarse. Quando ela passou por uma porta de um teatro e viu anunciado um seminário. Vida, desafios e soluções. Ela então entrou. E ao terminar o seminário, ela contou o problema. E a pessoa lhe disse, há uma terapia. Muito fácil, não perca seu emprego. Quando ele for ficando congestionado, olhe para a artéria cardíaca, para a jugular. Não olhe para o rosto dele, olhe para o lado esquerdo e fique olhando. Ele vai ficar intrigado. Até o dia que ele pergunta, por que você está olhando para aqui? Diga bem calma. Eu tinha um tio, parecido com o senhor, que toda vez se contrariava e a veia subia, ele foi piorando e um dia morreu fulminado por um colapso cardíaco. Eu estou olhando para ver a hora do seu colapso. Será que dá certo? Tente. Quando chegou no outro dia no escritório, ele disse, esta é hora de chegar. E ele foi estourando. Por que está olhando para o meu lado esquerdo? Por causa de um tio meu. Ele ficava assim como o senhor e a veia subia. Até a hora que ele teve um colapso e morreu fulminado. Eu estou olhando a hora que o senhor vai ter o colapso. Mas é verdade? Daí por diante, quando ele diz assim, fulano, ele ficou excelente, porque ela aprendeu a agir, tornaram-se amigos, e ele contou que odiava
funcionária, porque lembrava a mulher dele de quem ele era funcionário. Em casa ela era chefe. Como ele não podia reagir, ele reagia no escritório mostrando que ele era o chefe. O mundo dos conflitos. Se alguém tiver algum chefe assim, já está resolvido. Amanhã, nesta artéria, bem sério, ele vai perguntar. Também pode ser o marido. Eu falei o chefe para suavizar. Mas pode ser o marido, pode ser o filho. Qualquer uma pessoa que reage. Se nós agirmos, administraremos os nossos instintos. Um amigo apareceu-me com 3 dedos entalados. E eu perguntei, mas o que foi? Ele disse, Divaldo, não andou nada bem. Eu cheguei ao apartamento, abri o armário na cozinha, tirei um copo, abaixei, coloquei água. Quando eu levantei, bati a testa na porta aberta do armário. Mas eu fiquei com tanta raiva que dei um murro no armário e quebrei os 3 dedos. Mas é assim que fazem muitas pessoas. Nos filmes, quando raramente eu assisto, é uma coisa curiosa. Toda pessoa fica nervosa, quebra os móveis, nos filmes pelo menos. Quebra o vaso, e quebra isso, quebra aquilo. Não sei por quê. E às vezes quebra a cara, né? Porque dá murro na parede, e a parede é um pouco mais resistente do que os ossos da pessoa, e a pessoa que fica quebrada. Então nós temos que administrar o instinto, ou os instintos. A 4ª função da máquina é a função locomotora. Nós somos o único animal que aprende a andar, a nadar, a falar. Todo animal nasce nadando, andando e emitindo o som da sua própria referência. Ganhou o prêmio Nobel de Literatura Rudyard Kipling com seu livro Mowgli, o Menino Lobo. A história do menino que foi deixado numa floresta e se tornou lupino. Nós aprendemos. Por isso que quando nós vemos uma criança falando o idioma que não é o nosso, eu mesmo fico admirado até hoje, aqui para nós em particular. Quando eu vejo aquelas criancinhas falando alemão, eu digo, eu não acredito. Que eu me acabo e não consigo falar. E eles tão pequenininhos e já falam. O automatismo, porque nós copiamos. Então, nós temos que retificar posturas. Aprender a caminhar. Aprender a nadar. A deitar, a sentar. Nós não sabemos sentar. E essas poltronas são horrorosas. Foram feitas para produzir hérnia na coluna. Porque são tão confortáveis que a gente arria e desequilibra esta curva que tem a coluna vertebral para fazer o fio a prumo da base do crânio ao cóccix. Então é necessário que nós voltemos às posturas. Agora, no culto do corpo, as pessoas são muito atléticas, graças às substâncias, aos hormônios, ao silicone. Nós temos o corpo que queremos. Pena que existe uma lei cruel que se chama da gravidade. Tudo cai. Mais cedo ou mais tarde, músculos fantásticos arriam. Eu tenho uma amiga que é muito sábia. Ela tem uma idade incógnita. Eu sei porque ela é da minha idade. Mas eu finjo que não. Ela é tão curiosa que há poucos dias estava com uma filha de 40 anos. E ela me disse, minha amiga, desde a Guerra do Paraguai. Ela me disse, pois é, Divaldo, agora que eu vou completar 48 anos. A filha, mamãe, eu tenho 40. Ah, e é mesmo, eu quis dizer 58. Mamãe! E fulana que é mais velha, deixa pra lá. Ela me ensinou uma técnica. Divaldo, na sua idade, que é a dela, não dê adeus assim, porque... Dê adeus. Notem quantos benefícios os senhores estão tendo nesse seminário. Quando alguém der adeus, braço colado. E é verdade.
por que Deus fez certas coisas? A pessoa dá a Deus é uma coisa. Não? Muito bem. Então, nós devemos aprender a andar. Nós temos as posturas da moda. Eu me lembro que antes andávamos normalmente. Agora não, com o culto do corpo, é a camiseta decotada, a postura de chimpanzé, de praia. E assim por diante. Para sentar, quanto mais confortável, pior. Eu li no anedotário árabe das lendas uma história que me impressionou quando eu era criança, já faz algum tempo. Um homem ia casar-se. Estavam todos reunidos. E no justo momento em que o sacerdote, que era ortodoxo, ia oficiar a boda, a noiva disse: 1 minutinho que eu vou ao quarto. E foi. E não voltou. Então o noivo ficou constrangido e deu um olhar para a futura sogra para ir ver o que era. A futura sogra foi e não voltou. Ele então olhou para o sogro, que foi e não voltou. Então ele olhou para a própria mãe e deu um sinal, porque foi ficando constrangedora a situação. Também não voltou. Nem o pai, nem o sacerdote. Ele aí foi ver. Quando ele entrou no quarto, todos choravam. Apontavam para o ar e choravam copiosamente. Ele disse: mas o que é que está se passando? E a noiva disse: meu bem, é uma desgraça. Mas qual desgraça? Nós vamos casar, nos perguntou, não é verdade? É. Aqui é nossa cama de casal, não é? É. Quando nascer nosso filho, nós vamos colocar o berço aqui ao lado da cama, não é? É. Olha o machado lá em cima. Vai quebrar a corda, o machado vai cair e vai decapitar nosso filho. Veja que desgraça. Ele disse: mas não é possível. Ainda nem casamos. E o filho que vai nascer já morreu decepado por um machado. Eu não posso acreditar. Ele disse: mas a gente não bota o berço aí. Ah, a gente tira o machado. Ah, ele disse: pois eu não me caso com uma pessoa tão idiota. Eu vou sair pelo mundo até eu encontrar 3 idiotas mais do que este povo. Se eu encontrar, eu volto e caso-me. Então saiu andando, como dizem as lendas. Depois de uma larga jornada, um dia ele escutou gritos. Correu na direção dos gritos. Eram 2 moças que se abraçavam e gritavam: socorro. Mas o que houve, pelo amor de Deus? É que nós fomos lavar os pés aqui no regato. Os pés embaraçaram. E agora ele não sabe qual é o dela nem qual é o meu. Ele então disse: não há problema. Ah, muito obrigado. Ele disse: bom, já encontrei o número 1. E continuou. Tempos depois, em uma cancela daquelas, são 2 traves com uma horizontal, ele viu um homem montado a cavalo, que ao chegar à cancela não passava. Então o homem recuava. E a outra vez, o homem voltou. Tirou um serrote da sua bagagem, pegou a pata do cavalo e disse: o que é que vai fazer? Cortar a pata 1 palmo. Porque a trave não me deixa passar. Ele disse: pelo amor de Deus, abaixe-se. Aí eu disse: ah, não tinha pensado. Ele disse: encontrei o segundo. E andou. E um dia chegou muito cansado numa cidade. Adormeceu. E em determinado momento ele escutou uma gritaria infernal. Abriu a janela, o povo correndo com sacos. E gritou para ele alguém: venha também, traga um saco. Ele: não tem um saco, traga a fronha, venha. Ele pegou a fronha e saiu correndo. E o que é? Ai, nós temos quem? Nós temos... Até que de repente... E aí voltaram. Ele disse: mas não entendi nada. É porque todo dia nós vimos correndo buscar o sol, senão ele não vai. Ele então voltou e se casou com a Palerma. Foi muito feliz
como dizem as tradições. Então nós temos que adquirir posturas. Essas posturas irão falar da nossa consciência controlando a função motora. Eu já contei no seminário uma experiência que tive de postura. Essas célebres cadeiras do papai. Que horrorosas. Porque a ideal é cadeira de madeira, ângulo reto. Boa para a postura, mas não para encostar. Para manter a postura. Porque eu tenho amigos mais jovens do que eu que andam como Sartebo, carregando. Eu digo, levanta. Ai. Eu fico com a pena daquele velhinho. E outros são tão espigados que eu tenho medo que caiam para trás. Nem uma coisa, nem outra. Nem a postura militar, nem também o velhinho digno de misericórdia. Andar em ritmo. Por isso falam tanto de jogging, de Cooper. Só porque é americano todo mundo faz. Mas em português mesmo, ande bem. Mexe um braço e a perna opostos. Se é a perna direita, vai na frente o braço esquerdo. Porque aqui é tudo trocado. Se é a perna esquerda, braço direito. Pronto, postura. E assim você se mantém muito bem. Um amigo meu, um casal, aliás, era tão pobre como eu. E de repente enriqueceu. Porque aqui no Brasil é assim. De repente enriquece. Honestamente, bem se vê. Enriqueceu e comprou uma mansão. A minha amiga fez um curso de etiqueta. Imagine em Salvador. E colocou um garçom, um mordomo, na sua casa. E, claro, sendo meus amigos, convidaram-me para ir a um almoço. Como eu não tenho tempo, fui postergando e eles assistiram de tal forma que eu digo, meu Deus, é uma descortesia, eu tenho que ir lá. Marquei uma data, bem longe, porque podia morrer algum de nós, eu não ia. Mas não morreu. Chegou a véspera, eu digo, bom, casa de rico, muito luxo, pouco bucho. Então, está todo mundo sempre de dieta. Eu vou almoçar às 11 e meio-dia. Eu vou para o almoço. Assim eu fiz. Quando cheguei, o garçom de luvas em Salvador em dezembro. Ele fez assim um gesto, eu não entendi, apertei a mão do mordomo. Primeira gafe. E aí foram outras. Mas eu reconheci, fiz de conta que era fraternidade. Oh, como vai? Porque espírito é assim mesmo. Entrei. Minha amiga me recebeu de penhoar. Naquela época eu usava palhaço pijama. Era uma moda. Eu sei que ninguém aqui é desse tempo, mas eu digo por dizer. E meu amigo estava com o chamado esporte fino. Era tão fino que ficava quase transparente. Mas então nos sentamos, abriram as portas e a mesa enorme. E o mordomo, o almoço está servido. 12h30, que é coisa chique. Aí nós fomos, sentamos. Eu me sentei, meu amigo lá na ponta, com um arranjo enorme, a gente conversava. E ela no meio. E não sei porque que o povo tem essa mania de garçom ter que servir-nos. Ou melhor, traz o prato. E esses lagartos, as coisas finas, vêm pré-cortado, mas não totalmente cortado. Também não sei porquê. E faca em casa de rico não corta nem manteiga. Então vem aquela coisa linda. E eu comecei a cortar com educação. E nada. E aí eu fui forçando o garçom abaixando, eu também. E eu digo assim, não, muito obrigado. Eu me lembrei que estou de dieta de carne. Foi uma blasfêmia. Bom, consegui sobreviver. Veio a sobremesa e o garçom disse, agora passemos à sala do café. Fomos à sala do café. Aí começou a minha tragédia. Porque era no tempo em que eles compravam tudo em Miami, naquele bom tempo que não volta nunca mais. Meu amigo havia comprado uma dessas cadeiras do papai, ortopédica, em Miami. E disse, Divaldo, você que anda muito cansado, não sei o que ele achou, mas o povo acha. Sente-se nessa cadeira. Ela é ortopédica. E eu digo, o que será que ela faz? Caí na infelicidade de sentar-me na tal da cadeira. Quando eu sentei, era realmente uma cadeira meio complexa, eletrônica, sei lá. Ela foi abaixando, os braços foram me afagando, o joelho foi subindo e eu fiquei ali enjaulado.
Então começou uma massagem e eu sinto cócega. Quando deu a primeira massagem no pulmão direito, eu ri com a educação. E tentei me afastar, mas ela não deixou. Chega o garçom com café. Mas parece que o garçom era meu inimigo de outras vidas. Chegou com a bandeja e a uma distância incompatível com a cadeira, é servida e abaixou. Eu tentei. Nada. Eu sou quase cafeinômano. Então ele disse assim, muito obrigado, eu não tenho hábito de tomar café. Ele saiu. E eu dizia, meu Deus, ou o senhor me salva, ou vai ver o que acontece. Nisto chega o mordomo. Passemos à sala dos aperitivos. Dos digestivos, aliás. Eu disse, o que será de mim que mal comi? Vou usar sal de fruta Eno. Digestivo de que eu ia tomar? Eu tenho que sair da cadeira, mas a cadeira não deixou. Quanto mais eu fazia força, mais descia. Meu amigo olhou, Divaldo, que eu digo, pelo amor de Deus, salve-me de tanto conforto. Ele me puxou e eu olhei para a cadeira e falei em latim. Vá de retro, Satã. E nunca mais. Quando eu chego em algum lugar, Divaldo, essa cadeira é muito confortável. Não, eu tenho o hábito de ficar de pé. E não me sento mais. Então nós devemos voltar à nossa postura, andar bem, deitar-se bem, respirar bem, sem pressa. Há pessoas que dão a impressão que o oxigênio vai acabar segunda-feira. Não vai não, ainda tem uma cota para 1 bilhão de anos. Eu não gosto de dar esses dados, porque numa palestra eu falei que o Sol ia desaparecer. Porque como ele converte massa em energia, como diz Joana no primeiro capítulo do nosso livro, a média de 420 milhões de toneladas por segundo, ele vai acabar consumido. E vai desaparecer em 15 bilhões de anos. Então eu falei, ao terminar, veio uma pessoa, uma senhora, Divaldo, é verdade que o Sol vai morrer? Eu digo, astronomicamente, sim. E a Terra? Eu digo, também. Quando? Eu digo, bem, astronomicamente, dentro de 15 bilhões de anos. Ai, meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Quer dizer, há de tudo. Muito bem. Então, a quarta função da máquina é a motora. Vamos andar sem preguiça, mover. Quem puder nadar, faça-o. Porque move com todos os músculos, produz alongamento, desenvolve-nos, ajuda-nos. Eu falo com autoridade. Nunca nadei. Mas dizem, eu estou confessando, e dizem também os psicoterapeutas, etc. Daí, a máquina tem que ser controlada e não criarmos certos hábitos. Vamos aprendendo a andar claudicando, a andar arrastando os pés. Vamos perdendo a autoestima. Aos 76 anos, não tenho nenhuma hérnia, não tenho nenhuma problemática. Tive-a há alguns anos com um problema de um gesto intempestivo. Então eu fiz os exames e constatou a presença de 2 hérnias. Então eu fiz a terapia do momento e resolvi depois fazer a terapia mental e a de postura. Quando tomava certa postura, doía muito. E eu digo, já que você saiu, você vai voltar. É uma questão de eu encontrar o jeito. E estou muito bem, consegui superar. Retifiquei a forma de andar, a forma de sentar arriado como um saco de batatas. Não, sentar erecto, na linha da gravidade. Eu tenho que respeitar muito esta lei, porque está na hora dos músculos torácicos descerem para a barriga, que é a primeira característica dos 50 e tal. A gente olha, a pessoa está linda, com alguns pneus laterais e uma abóbora no ventre. É característica muito masculina e às vezes feminina também, mas é a tal da gravidade. Muito bem. A quinta função da máquina é a polaridade sexual. Somos polaridades masculina e feminina. Embora, do ponto de vista da psicologia profunda, tenhamos ânima e ânimos,
mesmo que a polaridade não corresponda. O que é que vale dizer? Podemos ter uma psicologia ânima em uma anatomia masculina. E podemos ter uma psicologia ânimos em uma anatomia feminina. A proposta é harmonizar a função psicológica com a manifestação anatômica. Já dizia Freud, na raiz de todo transtorno neurótico há um distúrbio da libido. Ou nós sincronizamos a função sexual com a harmonia psicológica da conduta, ou nós seremos pessoas conflitivas. Não estamos no capítulo da sexologia, estamos no capítulo da psicologia. Temos uma necessidade de harmonizar as duas funções. A sexta função da máquina é a função intelectiva superior. Nós sempre desenvolvemos a inteligência para projetarmos o ego, para termos um bom trabalho, para ganharmos dinheiro, para luzirmos. Nesta função, a inteligência para ajudar a emoção superior, que é a sétima, no belo, no bom, no nobre, no pacificador. Então, dentro desta visão, nós deveremos cultivar o desenvolvimento intelectivo na literatura, na poesia, na dramaturgia, não apenas numa espécie de tormento pelo conhecimento que se nos faz ter sempre sede de mais interrogações, mais conflitos. Bastarmos-nos das interrogações intelectuais e planificarmos-nos com as luzes do conhecimento que nos libertam da ignorância. Na sétima função da máquina, nós deveremos cultivar a emoção superior. Porque na primeira etapa, nós cultivamos as emoções sensoriais, as psicológicas. Agora vamos educar as transcendentais. Amar o belo. Deter-nos diante de uma paisagem para contemplá-la. Notem que a maioria de nós aqui há muitos anos não acompanha o nascer do sol, nem o entardecer. A cidade gigante tirou-nos essa beleza. E quando saímos de férias, é repousar e gozar. E este gozar não inclui hedonisticamente a beleza paisagística. Pôr os pés descalços na relva úmida e sentir a vibração da terra. Ver uma rosa desabrochar vagarosamente, hibiscos, dão-nos uma lição profunda. Ele desperta enrolado, à medida que o sol vai chegando, ele vai abrindo, até ficar estuante, e vai abrindo, que a gente pode acompanhar em alguns minutos, desabrochar. Olhar uma criança com olhos próprios de contemplação da inocência. Olhar a dor, a senectude, o semblante marcado de um ancião angustiado, e dizer-se, eu não pretendo ficar assim. Ter saudade do não fruído, porque hoje o que mais atormenta a pessoa idosa, segundo estatística, não são saudades das coisas boas, são lamentos de não terem a mesma dissolução que hoje está popular, naqueles dias onde tudo era castrador. Muita gente fica amargurada por não poder fazer o que os jovens estão fazendo. Muita gente tem saudade de não ter fruído esse prazer de natureza sexual, dessa libertinagem social, do desrespeito que parece lhes daria muita alegria. Às vezes eu dialogo com anciãos, e a maioria me diz assim, que lástima a época em que eu nasci. Tudo era proibido. Eu disse, mas continua proibido para quem tem ética. Ou pelo menos continua não recomendável, porque sempre se praticou absurdos sexuais, mesmo onde eles não deveriam ser exercidos. A recomendação é de boa ética, de respeito para com si mesmo, para com o próximo e Deus. Então nós olharmos e dizermos, espero não chegar a esse estado de desencanto, de amargura. Encontro com frades amargurados porque envelheceram. Mas por que envelheceram?
Eles sabem que biologicamente todos vamos envelhecer. O diálogo de Sócrates ainda me impressiona. Quando Sócrates, condenado pelo tribunal dos 70 tiranos, o juiz lhe disse: condeno-te à morte. Como falei ontem de Policarpo. E ele sorriu e disse: mas isso eu já sabia. Desde a hora em que nós nascemos que estamos condenados a morrer. Muita gente deveria saber disto, mas finge que não sabe. Quando desencarna, falece, morre alguém da família, rebela-se, porque só deve morrer da família dos outros. E ainda adquirem uma postura, alguns espíritas também, profundamente materialista. Perdi um filho. Eu disse: aonde? Morreu. Eu digo: morreu. Perdem-se objetos, não se perdem pessoas. Pessoas morrem, falecem, desencarnam. Mas nós arranjamos subterfúgios para não enfrentar o fenômeno da morte, nem da velhice. Um dia perguntaram a Marcos Túlio Cícero, o poeta e filósofo latino, como devia ser amargo envelhecer. E ele então explicou porque era maravilhoso envelhecer. E entre as vantagens do envelhecimento, haver superado o inimigo terrível, que era a função sexual, tão impositiva. Naquele tempo não havia as substâncias estimulantes de hoje, que são muito boas para o aparelho reprodutor e muito más para o cérebro. Porque como é vasodilatador, esse produto dilata também os nossos vasos cerebrais, que a propaganda não diz, esse detalhe não diz. E essa substância química, ao fazer que se dilatem os pequenos vasos, também provoca pequenas rupturas e derrames cerebrais. Até o dia que rompe um vaso de grande calibre e a pessoa perde não somente a função sexual, como também os movimentos, a memória, a razão. Então Cícero dizia: só há vantagens em envelhecer, principalmente quando se pode olhar para trás sem ter vergonha do passado. Dizia o filósofo argentino José Ingenieros. Pode ser jovem em qualquer idade, quando se tem a culpa, tornando-nos velhos, amargurados e infelizes. Mas se a temos, superemos-la, como manda Santo Agostinho, retificando os nossos erros através das boas ações. Então, desta forma, deveremos desenvolver as emoções superiores. Olhar a beleza. Cada dia, agradecer a Deus a bênção de um novo dia. Sempre que eu desperto, eu sorrio e digo: meu Deus, ainda estou no corpo. Que bom. Porque muita gente, como um amigo meu, não pôde fazer isto. No tempo que eu usava luto, eu encontrei a esposa vestida de luto e perguntei: o que se passou? Ela disse: fulano. Eu digo: o que passou com fulano? Morreu, Divaldo. Mas ele estava doente? Não. Ele deitou, dormiu e quando acordou estava morto. Portanto, acordou no além, bem se vê. Então nós deveríamos agradecer a Deus a bênção de cada dia e ter esta alegria imensa. Eu sou filho de Deus. Que honra maior. Aqueles que são 400 paulistanos e outros que vêm de gens muito nobres e muito atormentados, do que vale. Eu sou herdeiro de Deus. Eu tenho Deus no meu ser mais profundo. E eu sou um Deus com D minúsculo. Eu posso fazer tudo o que o querido mestre fez, se eu quiser. Se eu tiver fé, se eu me empenhar. E marcho para o grande encontro da plenitude com o Criador. Isso dá-nos uma emulação. Certo dia eu viajava entre Madrid e Toledo, na Espanha. E de repente eu vi um campo de papoulas. Eu nunca tinha visto papoulas. No Nordeste nós não as temos. Então eu fiquei tão impressionado. Aquele oceano vermelho, amarelo. Vermelho, amarelo. Eu perguntei ao amigo que me levava a Toledo: o que são aquilo? Ele disse: papoulas. Eu digo: apare o carro. Para quê? Eu quero ver as papoulas. Divaldo, isso é mato. Eu quero ver o mato. Mas está se sentindo mal? Não, estou me sentindo muito bem.
Eu quero ver as papoulas. Mas, Divaldo, que loucura, nós estamos indo para Toledo, a palestra. Então eu perguntei, e a palestra está marcada para que horas? 8 da noite. Que horas são agora? 10. Quantos minutos, quantas horas daqui a Toledo? Não, estamos próximos, 40 minutos. Eu disse, qual é a pressa de chegar em Toledo para eu me envenenar com monóxido de carbono? Paremos aqui, que eu quero respirar o oxigênio da natureza. Ele disse, mas Divaldo, se você não parar, onde eu saltar, eu venho olhar e pego um ônibus. Ele ficou surpreso e contrariado, porque as pessoas gostam de nos agradar agradando-se. Coma! Fui eu quem fez! Mas eu detesto isto. Ah, mas fui eu quem fez. Coma. E aí ficou de mal. Viu que ele não gosta de mim? Não, ele não gosta daquilo. Mas gosta muito de você. Não faça mais. É que ele quer se agradar empurrando nos outros o que os outros detestam. Muito bem. Ele parou e eu entrei pelo campo de papoulas. Fui andando e sentei-me. Era a primeira vez que eu tinha um universo perto de mim e em volta de mim. Então, sentadas, as papoulas me rociavam. Não têm perfume. E eu me lembrei de uma frase de um filósofo americano. Há muito amor que é semelhante a papoulas. Assim que se colhe, murcha. Eu então tirei uma. Em alguns minutos, ela murchou. Porque a beleza dela está na haste. Se trouxermos e colocarmos em água, ela já se dobrou e não volta mais. Então, eu vi a sabedoria de Borges e fiquei alguns minutos. Eu estava tão emocionado que o Espírito de Joana de Anjos me apareceu e me disse, meu filho, as flores são o autógrafo de Deus na sua criação, para que todos saibamos que foi Ele quem fez. Eu emocionei-me, levantei-me e me dirigi ao carro. Encontrei o meu amigo à orla da estrada, olhando aquele oceano de flores. Ele me disse, Divaldo, eu nunca tinha visto as papoulas. Sempre via sem ver. Eu passo por aqui 3 vezes por semana, porque eu resido em Madrid e trabalho em algumas atividades em Toledo. Mas a partir de hoje, sempre que eu passar por aqui, eu vou parar o carro, vou sentar-me, vou olhar e vou me lembrar de você. Nós temos que adquirir beleza. Quando eu viajo pelo estado de São Paulo, esses ipês fascinam-me. E por outros estados. A primeira vez que eu vi um pinheiro do Paraná, eu chorei, eu nunca tinha visto. E eu fiquei tão emocionado que o Espírito Tagore me apareceu e me disse, anote. Eu aí escrevi um poema que ele fez no automóvel, numa estrada poeirenta, em 1954, entre Curitiba e Ponta Grossa. Quando ele falava dessas hastes com taças voltadas para o céu, a fim de recolherem o orvalho em cristal e abençoar a natureza. Então, desenvolver a emoção superior é poder ver tudo isso. Olhar, sentir, orar, fechar os olhos. Agora, oração terapia. A prece já não é mais o impositivo religioso, é terapêutico. O Dr. Benson, de Harvard, e toda uma elite de psiquiatras, psicólogos, cardiologistas, cancerologistas e especialistas em outras enfermidades recomendam a oração como terapia, comprovada em laboratório através de pesquisas em computador, orando-se por pessoas elegidas sem qualquer critério e que melhoram. Outros que foram informados e que melhoram mais. E outros que, sabendo que alguém orava por eles e orando também, recuperaram a saúde com mais rapidez do que os 2 outros e muito mais do que aqueles porque ninguém ora e também não ora por si mesmo. Então, desenvolver esta emotividade superior, olhar uma pintura, ler uma página, quão pouco nós lemos. Lemos jornal, revista,
mas com a celeridade de quem quer ver ser livre. Ler uma frase, deter-se por alguns minutos, extrair dela o que é que o autor quis dizer. Eu me recordo de Dona Guiomar Novaes, a maior intérprete de Chopin no seu tempo. Um dia eu perguntei-lhe como é que a senhora consegue ser uma virtuosa. Ela disse que tocar piano, e certamente outros instrumentos, não é bater no teclado. Eu eduquei com a mente todos os músculos para fazer o movimento de forma que os dedos repousem nas teclas. E eu repita o que o compositor pensou quando ele compôs. Ele ouviu psicamente a melodia, transferiu para a pauta e para o teclado. Então, virtuoso é aquele que repete o que ele sonhou. Não é bater, eu vejo às vezes e ouço a pessoa falar, e a gente acha uma maravilha. É lindo, mas não é virtuosismo. Às vezes até o virtuosismo não nos sensibiliza a quem não tem um conhecimento musical. Então, determos-nos para ouvir uma música. Quando Handel compôs o Messias na Escócia, no momento em que ele elabora o Aleluia, tuberculoso, na miséria total, morrendo à fome, ele prepara um grupo de 200 vozes numa igreja. E quando ele apresenta o Messias e ergue-se o Aleluia, os escoceses levantaram-se em respeito a Deus. A partir dali, todo súdito britânico, onde quer que esteja, ao ouvir o Aleluia, dizia uma bela reportagem sobre a vida de Handel que eu li, levanta-se, como se fosse o hino nacional da espiritualidade britânica. Sensibilidade. Então, nós deveremos desenvolver essa sensibilidade à música, ao canto e até à palavra. Procurar corrigir a modulação da nossa palavra. Fazer que ela soe de forma agradável aos ouvidos, não agredir a acústica. Tudo isso é emoção superior. Criar uma psicosfera. Quando alguém se acerca, sentir-se bem da nossa emanação de natureza emocional superior. Então nós veremos que a consciência, que é o reflexo do espírito, está administrando a máquina. Esta é a visão materialista da psicologia unicista. A psicologia espiritualista, espiritista, apresenta uma quinta característica, que se chama individualidade. Todos somos um indivíduo, um espírito imortal, que através das várias etapas apresenta várias personalidades. Adquire conhecimento. Vai se identificando progressivamente com o bom, o belo e o melhor. Cujo nível de consciência muda, porque em cada reencarnação nós desenvolvemos mais valores. Saímos da consciência de sono para a consciência desperta. A consciência desperta com sono, a consciência desperta lúcida. Para a consciência de si. Para a consciência objetiva, que é o quarto nível de consciência, que o doutor de Ropp chama consciência cósmica. Como dizia o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Como Madre Teresa, eu sou um lápis na mão de Deus. E ele escreve por mim o que lhe apraz. Como Chico Xavier. Eu sou um amanuense dos espíritos, um secretário. Como Pasteur, eu sou um buscador de vida microscópica. Como cada um de nós. Já não é o ego, eu sou, é o self. Sobrepondo-se aos impositivos egóicos. Eu sou vida, como disse o psicoterapeuta divino. E desejo que tenhais vida em abundância. Então, a quinta característica de uma criatura humana é aquela que define o ser imortal
que cada um de nós é. Por isso que as tradições bíblicas, diz o psicólogo e teólogo Jean-Yves Leloup, Yahvé significa aquele que é. O eu sou. Quando perguntaram a Jesus, a João, aliás, tu és o Messias? Nós sum. E quando perguntaram a Jesus, tu és o Messias? Ego sum. Eu sou. Um dia, nós estaremos dizendo, eu sou. Uma realidade que sobrepôs ao mito, à fantasia, ao arquétipo, à ilusão, em perfeita sintonia com a vida, enfrentando-lhe os desafios e solucionando-os à medida que cada um deles apareça, sem carregar a cesta de conflitos que nos apraz, tornando-nos felizes pelas infelicidades que nós armazenamos. Vamos agora fazer a nossa pausa para o almoço.